Prontos? Preparados? Então, por gentileza, me acompanhe na leitura do livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 2, aonde se encontra o seguinte registro. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que fizera. Disse Moisés que Deus encerrou a sua obra, desde o princípio da criação. Nesta mesma linha de raciocínio, Jesus reafirma através do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 16 e 17, através de uma parábola, disse Jesus: porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Jesus, assim como Moisés, afirmaram que a obra de Deus estava concluída, perfeita, desde o princípio da fundação do mundo, tudo já estava concluído. Neste caso, a única obra que foi realizada através dos profetas de Jesus e dos apóstolos é a obra da divulgação, da conscientização de que tudo já está pronto. Sim, tudo já estava perfeito. Não há necessidade de ninguém completar aquilo que já está completo. Até porque, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nada tem a ver com o homem Jesus sendo pendurado numa cruz. Aquilo lá serviu de um arquétipo, de um modelo, de uma representação para que os homens compreendessem o que já havia sido realizado por Deus antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro é Cristo, um Espírito. Nada tem a ver com a carne. Tudo já estava pronto, finalizado. Não existe obra de redenção sendo realizada por homens. Sim, porque tudo já estava concluído, mesmo antes dos seres humanos existirem. Neste caso, todo mundo desde o princípio já nasceu debaixo da graça. Que graça? A graça de ser um ser espiritual, de ser um filho de Deus. Mesmo que você não reconheça esta verdade, na essência você é o próprio filho. Sim, que é Cristo. A sua vida espiritual se chama Cristo, meu querido amigo. Preste atenção. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Sim, quando for manifesto a você, você irá compreender que a sua verdadeira identidade espiritual se chama Cristo. Neste caso, a graça de Cristo estava disponível. Sim, desde o princípio, a graça de Deus. Sim, todos nós já nascemos debaixo dessa graça, sendo filhos do Criador. Você não compreendeu? Então, por gentileza, me acompanhe na leitura do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, aonde o próprio Cristo se expressou através do apóstolo João: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O que vem a ser o primeiro e o último? Vamos ver? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40, diz: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, disse Jesus, a mim me fizestes. Porque Jesus, sim, ele sabia que na essência todos nós somos a manifestação de Deus sobre esta face da terra. Por isso ele disse: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Porque ainda que nós somos infiéis, Cristo permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Porque você pode não reconhecer esta verdade, que você e Cristo são um só. Mas Cristo reconhece que na essência ele é a sua própria natureza humana. Sim, porque nós somos a manifestação humana de Deus sobre esta face da terra. Por isso, reafirmo, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Disse Cristo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Se Cristo está afirmando que ele é o primeiro homem e o último homem, sim, se Cristo está afirmando que ele é você, você é quem, senão o próprio Cristo? Vou repetir, se Cristo está afirmando que ele é você, você, na essência, é quem, senão o próprio Cristo? Você ainda não está entendendo? Veja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne. Quando? Veja, livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Também no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós? Bom, se o Espírito de Deus
que é o Verbo, habita em mim, eu posso entender então que eu sou a manifestação humana de Deus na Terra. Por isso que quando diz que o Verbo se fez carne, está afirmando que você é o Verbo de Deus. Sim, o Espírito de Deus habita em você, que é o Verbo. Agora, não sei se você compreendeu. Quando diz e o Verbo se fez carne, está afirmando que o Verbo é a carne. E se a carne é o Verbo, quem na essência você é? O Verbo, meu querido. Você é a manifestação individual de Deus sobre esta face da terra. Repito, e o Verbo se fez carne. Deus é a carne é Deus. O ser humano é Deus encarnado. Por isso, repito, livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o primeiro e o último. Você pode não reconhecer esta verdade, mas o próprio Deus está afirmando que ele é todos os seres humanos, desde o primeiro até o último. Sim, esta é a verdade, meu querido amigo. Agora, não espere você que este ego, que esta personalidade humana venha reconhecer esta verdade, que o projeto de Deus já estava concluído antes da fundação do mundo. Várias pessoas vão levantar teorias e os assassinatos e os roubos. Preste atenção, isso é proveniente do ego, desta personalidade humana que está ocupando o lugar do Criador. Este ego nunca vai reconhecer esta verdade que na essência nós somos o próprio Deus. Porque, veja, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 7 diz: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Esta mentalidade da carne nunca vai aceitar esta verdade que Deus afirmou que ele é todos os seres humanos. Os seres humanos não aceitam esta verdade. Quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, o que aconteceu? O mataram. Mas hoje todo mundo vai na igreja e diz que são filhos de Deus. Só você não vê ninguém sendo morto. Mas antigamente as pessoas matavam. Isto era uma heresia afirmar que eram filhos de Deus. O que eu não entendo, por que hoje as pessoas afirmam serem filhos de Deus, mas não aceitam que na essência eles são o próprio Cristo? Se a natureza espiritual de Cristo é a natureza do Filho de Deus. Preste atenção, meu querido amigo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, simplesmente porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, através deste vídeo, eu não espero que os seres humanos venham reconhecer esta verdade, que a obra de Deus estava concluída desde o princípio da fundação do mundo. Ou seja, não existe condenação, inferno para seres humanos. Sim, porque o pó simplesmente retorna ao pó. E a essência espiritual do homem, que é o próprio Verbo de Deus, retorna à fonte. Não existe condenação. A obra de Deus foi perfeita desde o princípio. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro, que era Cristo, já havia pagado o preço. Que preço? O preço de nós nascermos já filhos de Deus. Espiritualmente, todos nós somos Cristos. Sim, filhos. Porque Jesus foi o primogênito, por assim dizer. Uma representação da verdade oculta, que todos nós somos filhos de Deus. A obra está perfeita desde o princípio. Os seres humanos é que não reconheceram. Por isso vieram os profetas, veio Jesus e os apóstolos, para afirmar que a obra de Deus já estava concluída. Não há nada que você possa fazer para mudar essa verdade. Sim, o seu corpo irá morrer. Porém, não você, porque você é a manifestação de Deus neste lugar. Deus não morre. A sua verdadeira vida se chama Cristo. Não há condenação nenhuma. Tudo está perfeito. O que morre nessa terceira dimensão é este corpo que retorna ao pó. Sim, você precisa entender que este é o sonho de Deus. Assim como no nosso sonho, tudo que está dentro do nosso sonho é a manifestação da nossa consciência entre todos os indivíduos, o mesmo ocorre aqui. Todos nós somos a manifestação de Deus. Espiritualmente, todos nós somos um. Sim, com o Pai. Existe apenas um único ser, o ser de Deus, agindo através de nós. Todos nós somos a manifestação individual de Deus. Porque, para encerrar, repito, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14.
e o Verbo se fez carne. Se o Verbo se fez carne, isto significa que você é o Verbo, que é o próprio Deus. Sim. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz: Eu sou o primeiro e o último. É o próprio Deus que está afirmando que ele, na essência, é você. Se Deus está afirmando que você é ele, quem você é na essência, meu querido amigo? Para finalizar, não compreendo, sim, todas as coisas, mas uma coisa eu sei, que os seres humanos não aceitarão esta verdade, porque a mentalidade da carne sempre rejeitou desde o princípio que o plano de Deus foi perfeito, realizado com perfeição, porque desde o princípio todos nós somos o próprio Deus. Seria isto, um abraço a todos e até o próximo vídeo.